Bem-vindos à Expert 2021. Hoje contamos aqui com a presença do Rodrigo Maranhão. Primeiramente, Rodrigo, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade. A ideia aqui do nosso bate-papo é falar sobre um tema bem interessante, né? A gente vai falar sobre viés comportamentais e aí, de alguma forma, como o investimento sistemático ajuda a mitigá-los, né? Então, acho que tem bastante conteúdo aqui para a gente discutir nesse bate-papo. E eu acho que, antes de mais nada, o tema, de alguma forma, pode assustar, né? Mas a conversa aqui vai ser super tranquila. Eu acho que a gente tem bastante coisa aqui para aprender nesse painel. Só para a gente começar aqui nosso bate-papo, Maranhão, queria que você pedisse, você se apresentasse aí rapidamente, falasse um pouco sobre a Cadima, a gestora que você trabalha, e aí a gente já começa a falar um pouco mais aí sobre essa questão dos vieses. Bom, obrigado aí, Felipe, pela introdução. Obrigado a todos que estão assistindo. Um prazer estar aqui na Expert 2021. Me chamo Rodrigo Maranhão, sou sócio e diretor de gestão da Cadima Asset. E a Cadima é a gestora quantitativa, focada em estratégias quantitativas mais antiga do Brasil. A gente tem aproximadamente ali 4 bi sob gestão, dividido ali atualmente em 9 produtos diferentes, são 3 multimercados, 3 fundos de previdência e 3 estratégias de renda variável, long only, long short e long bias. Então, é isso. Boa. Posso chamar de Maranhão, né? Pode? É isso aí. Seguinte, bom, vamos começar, né, já dando de cara aí com o tema, né? Então, assim, Maranhão, o que são esses viéses comportamentais, né? O que a gente vai falar aqui hoje nesse painel? Para entender o que são os viés comportamentais, primeiro, as pessoas têm que ter em mente o seguinte, a mente humana, a gente nem sempre é totalmente racional, né? Assim, no mundo onde as pessoas seriam racionais, elas sempre tomariam as decisões tentando encontrar a solução ótima para cada problema, né? A melhor solução possível para cada problema. Só que, na verdade, o cérebro da gente ele funciona com algumas heurísticas. As heurísticas é como se fossem atalhos que permitem a gente não achar a solução ótima, mas sim encontrar alguma solução que seja boa o suficiente. E aí tem até um exemplo que o Andrew Lowe dá de heurística, que é quando você vai escolher uma roupa no seu guarda-roupa. Você não testa todas as combinações de camisa, sapato e calça, né? Você tem algumas ali pré-definidas e você escolhe ali de acordo com alguma regra mental, né, que você criou. Essas heurísticas, elas são muito úteis, né, no nosso dia a dia, só que às vezes elas levam a gente a cometer alguns padrões de distorção de julgamento. A gente toma julgamentos que não seriam muito coerentes ou muito adequados, e são justamente essas distorções de julgamentos que são chamados viés comportamentais, que eles são padrões bastante previsíveis em determinadas situações. E aí você tem alguns caras que falam bastante sobre isso, tem o Richard Thaler, tem o Daniel Kahneman, e alguns pesquisadores que trazem esse tema, inclusive, para o mundo das finanças, né? Inclusive o Daniel tem um livro bem famoso, né, que é o Rápido e Devagar, né? É um livro Sim. bem interessante. Pô, até deixo aqui a recomendação aí, quem se interessar um pouco mais sobre o assunto, acho que é uma boa leitura. Inclusive, até, quando a gente começou a discutir sobre esse tema, eu tive que até retomar, né, fazer um estudo. E aí, eu acho que para a gente começar o bate-papo, queria que você falasse um pouco mais sobre ancoragem, né? Então, explicar rapidamente, né, como que funciona essa questão da ancoragem, de alguma forma, como que ela pode atrapalhar o investidor, né? E aí, acho que aproveitar, principalmente dado que a gente está falando aqui de uma casa quantitativa, né? Assim, como que o investimento quantitativo pode ajudar a reduzir problemas como esse da ancoragem? Claro. Vamos lá. A ancoragem ela é um desses vieses aí que são muito bem documentados, tá? E a ideia aí é o seguinte: as pessoas, elas normalmente, elas vão fazer uma avaliação de uma coisa qualquer, elas tomam aquela avaliação não de forma absoluta, mas sim de forma relativa. E aí acaba sempre dando um peso grande a algumas informações prévias, normalmente algum número prévio que ela já conhece. Por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a gente está acostumado a ver ali o preço da carne num certo valor. Se a gente vê o preço fugindo muito ali nominalmente, é a partir disso que a gente vai dizer se está caro ou está barato. E essa é a ideia da ancoragem. Você cria aquele valor de referência para tomar a sua decisão, para fazer uma avaliação, né? Só que nem sempre a gente... esse preço que a gente vai estar considerando, ele vai ser um preço de fato relevante, que significa alguma coisa.
E aí, por exemplo, trazendo isso daí para o mundo dos investimentos, né, é muito comum os investidores, por exemplo, levarem em conta ali na hora de olhar se uma ação está cara ou se está barata, levar em conta algum preço nominal que ela já teve no passado. Só que quando ele faz isso, ele não está considerando quais são as perspectivas para frente daquela ação, se aquela ação, nesse meio tempo, ela pagou algum dividendo ou não, qual é a taxa de crescimento da empresa, não está levando nada disso em conta, está olhando ali um preço passado que, grosso modo, não quer dizer absolutamente nada, né? Então, isso é um exemplo desse viés aí para o mundo do investimento, né? E aí tem até um outro exemplo que é interessante, porque seria algo possível de se explorar de maneira sistemática, né? Quando a gente está falando aqui de fundo quantitativo, fundo sistemático, significa você criar regras pré-estabelecidas para tentar ganhar dinheiro em cima daquilo, né? E aí, um dos efeitos que tem aí provocados pela ancoragem é o chamado efeito de dividendos. O que é isso? Quando a empresa ela paga o dividendo, o esperado é que o valor da ação caia exatamente aquele valor ali do dividendo, né? Só que, na prática, o que se observa no mundo inteiro é que, em média, a ação cai menos do que deveria. E por que isso? Porque os investidores se ancoram naquele preço anterior da ação, quando vem ali que o preço está ensaiando uma queda ali naquela magnitude, vai lá e compra e cria-se um fluxo comprador que não permite o preço da ação se ajustar como deveria, na teoria, né? Então, é um exemplo do efeito dividendo. E aí você, teoricamente, poderia explorar isso, porque se você sabe quando que a ação vai ficar ex-dividendo, você poderia comprar ela anteriormente, né, receber o dividendo e vender a ação ali sem perder aquele valor todo e embolsar essa diferença, né? Seria possível explorar isso de forma sistemática. Legal. E hoje vocês têm alguns modelos dentro da estrutura quantitativa exatamente para tomar proveito aí dessa irracionalidade, dirias, né, relacionada a essa questão da ancoragem, certo? Olha, assim, vários dos modelos que a gente utiliza, Felipe, eles poderiam ser explicados, assim, do porquê daquele fenômeno acontecer, poderiam ser explicados por essa ótica das finanças comportamentais, né? Mas, assim, a verdade é que essas coisas nunca são totalmente preto no branco, normalmente não é uma única coisa que leva a ter aquela anomalia de mercado, né? Então, assim, é um pouco difícil falar assim, não, ele é um modelo só de behavioral finance, ou só de finanças comportamentais. Não dá para afirmar isso, né? É um modelo complexo que incorpora uma série de teses e aí, de alguma forma, isso tudo acaba sendo base de argumentação interessante. Mas legal. Sim. E continuando nessa questão do tema, né, dos vieses, a gente tem um viés que é bastante conhecido, que é a questão da aversão à perda. Acho que todo mundo aqui sente isso e toda vez que a gente explica e coloca alguns exemplos sobre isso, de alguma forma, fica claro e todo mundo, muitas vezes, até se coloca nessa situação, né? Então, queria que você pudesse explicar um pouco melhor e se puder ilustrar, né, de alguma forma, como que o investimento sistemático ele pode reduzir esse viés que é tão conhecido aí do nosso investidor. Sim, esse viés de aversão à perda, ele até é um viés assim que você consegue justificar ele com uma teoria lá do Daniel Kahneman, né, que a gente mencionou há pouco, que é a teoria do prospecto, ela explica essa questão do viés de aversão à perda, e aí diz respeito basicamente ao fato de que o ser humano ele se incomoda mais com uma perda do que ele tem uma satisfação quando ele tem um ganho de mesma magnitude. Digamos assim, um investidor, ele vai se incomodar mais em perder R$1.000 do que ele vai ficar feliz ali por ganhar R$1.000, né? E aí até um exemplo que a gente poderia dar disso, né? Pensa o seguinte, digamos que você fez um investimento qualquer e aí daquele momento que você entrou até certo ponto, você chegou a estar ganhando ali R$1.000, tá? Só que depois o mercado volta e você fica ali no 0 a 0. Você devolve aqueles R$1.000 que você estaria ganhando ali na marcação mercado, né? Se a gente fosse totalmente racional, né? Deveria ser tanto faz como tanto fez, porque você saiu de um ponto, chegou no mesmo ponto. Só que a gente sabe que na prática qualquer um vai ficar bastante chateado, bastante irritado, né? Porque vai ficar aquela sensação, poxa, perdi, que cheguei a estar ganhando, mas perdi R$1.000 aí. Tem um pouco a ver com isso, né? Um outro exemplo também é quando o investidor, às vezes, ele tem que realizar uma perda. Assim, ele entrou no investimento com uma tese, certo? E aquela tese já se provou errada, mas ele fica relutante em admitir aquela perda, em executar ali um stop loss, digamos assim, né?
E aí, nesse caso, fica muito claro a vantagem do investimento sistemático, quantitativo, porque a regra que a gente usa lá no nosso robô, ela já está programada. Então, o robô ele não vai ter essa dúvida ali se deve estopar, se não deve. Se está programado o stop, ele vai estopar e vai limitar aquela perda e vida que segue. Então, assim, o investimento sistemático ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu diria que essa justamente é uma das maiores vantagens. Se você não tem essa subjetividade, não dá espaço para esses vieses te atrapalharem, né? Legal. Às vezes eu fico até pensando eu já conhecia já há muito tempo, né, essa questão do investimento, mas às vezes eu fico até pensando na relação até com o futebol, se essa questão da aversão à perda também não é válida. Mas, enfim, continuando aqui, Maranhão, eu queria que até para a gente também não ficar só falando sobre viés, mas falasse também um pouco sobre a gestora, né? Então, se você pudesse rapidamente contar como que funciona essa questão dos processos de investimento dos fundos e de alguma forma, como que ele incorpora, né, isso tudo que a gente está conversando aqui. Tá. Bom, diferentemente de uma gestora tradicional, né, onde os investimentos eles são feitos ali com base em opiniões dos gestores, em uma certa discricionariedade, lá na Cadima a gente tenta sistematizar ao máximo o processo, né? Então, o nosso trabalho de gestão, na verdade, é um trabalho de pesquisa. A gente está ali constantemente tentando desenvolver modelos matemáticos para tentar explorar a ineficiência do mercado, tá? Seja por conta de algum viés comportamental, ou seja, algum outro motivo qualquer, né? Então, a gente fica constantemente fazendo essas pesquisas e com isso, essas pesquisas, elas sempre nos levam muito a definir critérios muito objetivos ali de quando que a gente deve fazer cada investimento em cada fundo, tá? Isso é bacana porque você consegue tomar a decisão ali de uma forma bastante fria, muito pautada em dados e em evidências. Então, com isso, você já elimina ali uma boa parte ali dos viéses comportamentais nesse processo de pesquisa, muito calcado em evidências, em experimentos, né? São ali os chamados backtests, são experimentos nesse caso. E aí você tem ali também uma outra etapa, que é a etapa de automatização, quando você já terminou de pesquisar o algoritmo e já consegue saber o que deve fazer, você programa um robô, e esse robô que vai ser o responsável por executar as ordens no mercado. E aí, com isso, você vai conseguir que aquelas regras sejam seguidas exatamente como era previsto, quando você programa um robô para executar no mercado. Você tira ali aquela coisa do sentimento atrapalhando ali o trader, né? O pessoal aí que gosta de operar, muitas vezes já deve ter percebido que, poxa, os sentimentos nos atrapalham para a gente operar, né? Às vezes o medo, a ganância, isso tudo atrapalha e quando a gente sistematiza o processo, a gente consegue eliminar essas emoções do processo de investimento, né? Até puxando um gancho, a gente recentemente mudou a nossa identidade visual, né? Mudou a logo e tal, e aí fizemos um videozinho, e uma das coisas que a gente quis deixar claro é deixar um pouco esse nosso DNA, né? E aí tem uma frasezinha no vídeo, tá lá nas nossas redes sociais, quem quiser olhar, mas tem uma frase lá que é assim, investir baseado em dados, não em emoções. E é muito isso que a gente tenta fazer, né? Investir ali se baseando em dados e tentar tirar ali a emoção do processo para tomar as decisões da forma mais racional possível. Não, legal. Então, até para ficar claro, né, para o nosso telespectador aqui, hoje em dia, o seu tempo, até como gestor, ele é muito mais despendido na questão da estruturação dos modelos, enfim, de você estudar, de você ter um centro ali de pesquisa, as pessoas pensando que forma, né, você vai construir ali modelos que sejam realmente modelos de sucesso, né, modelos ganhadores de dinheiro, né. Então, exatamente. De fato, não é o gestor que vai ficar ali acompanhando se o dólar subiu, caiu, se a bolsa caiu também ou se a bolsa está subindo. De fato, o tempo é gasto nessa questão da construção desses modelos, né? E você fazer uma tese em cima disso, em cima do que você já tem até como base na própria academia, né? Perfeito, é exatamente essa a ideia, Felipe. A gente acaba gastando muito mais tempo aí nessa parte de pesquisa, realmente. É até curioso porque o cara lá que fica acompanhando os mercados, etc., apesar de eu ser o gestor, quem faz isso de acompanhar os mercados e ver se os robôs estão funcionando ou não, é o cara que é o diretor de risco. Não sou eu que fico olhando. Você tem ideia, a gente está gravando aqui hoje, 1h pouco da tarde. Hoje ainda não olhei meu Bloomberg hoje. Legal. Então é um pouquinho diferente aí das gestoras tradicionais. Legal.
Bom, e agora voltando então para o nosso tema principal, a gente tem um viés que é também bastante conhecido, que é a questão do viés de confirmação, né? Então, se pudesse também explorar um pouco mais e até falar, assim, de alguma forma, como que os investimentos também eles são afetados, né? Que são um viés também bastante importante nessa relação, né? Principalmente com o investimento. O viés de confirmação é um dos viés aí que dizem respeito aí ao ser humano ele sempre buscar os dados ou informações que confirmem as convicções próprias, né? E aí, por exemplo, num fundo macro, o gestor ele poderia estar preferindo ler os research, as análises de alguns analistas que pensem de forma parecida com ele. E aí, com isso, ele por construção, vai estar só confirmando ali aquela crença dele, né? Ou então, o cara ali que investe em ações e que vai conversar com o management da empresa que ele está investindo, por definição, os diretores da empresa, o management vai estar sempre otimista, né? Assim, é impossível o cara estar pessimista, senão ele não estaria ali trabalhando na empresa. E aí o gestor vai lá, conversa com ele, ele só vai confirmar uma visão positiva ali sobre a empresa, né? Então, isso é um viés aí que pode atrapalhar bastante o investidor tradicional, né? No caso do investimento quantitativo, ele também poderia ser afetado por esse viés. Se, por exemplo, o gestor ali do fundo quant, na hora que ele está fazendo a pesquisa dele, o backtest, ele chega e testa uma estratégia numa base de dados muito curta, por exemplo, que só contempla um bull market, qualquer modelo ali, se ele pega, só testa no bull market, qualquer modelo ali que compre ações vai ganhar dinheiro ali no bull market. Uhum. E ele só vai estar ali meio que confirmando aquela inferência prévia que ele havia feito, né? Então é importante você tomar um certo cuidado e eu acho que, nesse caso, a Cadima se diferencia muito pela nossa experiência, né? Já são aí 20 anos aí que os sócios trabalham com isso, fazem isso e faz esse tipo de pesquisa. Então a gente toma um cuidado muito grande de sempre usar bases de dados muito longas, que contemplem vários cenários, estressar o modelo testando em outros ativos, em outras geografias, enfim, a gente toma um cuidado muito grande para não cometer esse tipo de erro, tá? Mas que é um erro muito comum, tá, Felipe? Uhum. Não, com certeza, né? Acho que, assim como a versão a perda, acho que o viés de confirmação, eu diria que não só na parte de investimentos, mas também em outros temas, Redes sociais, religião, né, hoje em dia. política, redes sociais, isso tudo, ele é extremamente presente, né? E acho que não é só válido nessa questão dos investimentos. E aí tem um outro viés que eu acho bem legal, que é a questão do excesso de confiança, né? É um pouco até do que a gente vê no dia a dia, né? Acho que se pudesse explorar um pouco mais, mas é nítido, né? Essa questão do o investidor que e você vê isso claramente, né? Principalmente dentro do universo de bolsa, que vai ganhando, vai aumentando a posição, vai ganhando confiança e aí você acaba eliminando aí muitas métricas de risco. Mas enfim, você vai explorar muito melhor do que eu. E queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tá, vamos lá. Excesso de confiança, eu acho que é uma coisa que talvez seja um dos mais fáceis aí das pessoas entenderem, né? E algo assim meio natural, né, do ser humano. A gente, quando tá numa maré boa, né, de sorte ali, a gente muitas vezes acaba se iludindo e achando que é melhor do que é e confiar, e passamos a confiar excessivamente nos nossos próprios conhecimentos e opiniões, né? E essa confiança em excesso, no caso dos investimentos, é muito perigosa, porque ela pode acabar nos levando, né, a, a se expor mais do que deveríamos, se alavancar excessivamente, e com isso se expor ao risco de ruína, né, de quebrar, quando você se alavanca excessivamente. O cara ali, como ele tem certeza de uma coisa, quando ele tem um excesso de confiança, né, ele vai ter certeza de uma coisa, então, obviamente, ele vai tentar maximizar o ganho dele se alavancando o máximo que puder. Isso é ótimo quando dá certo, agora, alguma hora ele vai errar e aí corre risco de quebrar, né? Então, é perigosíssimo esse viés. E esse viés, inclusive, é perigoso até quando você fala ali de gestão quantitativa também, porque qualquer modelo, no final das contas, ele é um modelo, ele não explica perfeitamente a realidade, né? Então, ele vai ter suas falhas, vai ter seus problemas, e se o gestor do fundo quant ou a pessoa que estiver usando aquele modelo, ela tiver um excesso de confiança nele, ela pode acabar exagerando na alavancagem daquele modelo. E aí também acabar se dando mal, né? Tem até um caso muito emblemático, que foi
o LTCM, né, que foi aquele fundo que tinham vários prêmios Nobel lá compondo, e durante muitos anos foi um dos fundos mais rentáveis do mundo, né? Os caras estavam indo muito bem, eles tinham um modelo de arbitragem de bondes, estavam indo muito bem, até que certo dia veio uma crise e aquela arbitragem demorou mais tempo do que eles esperavam para convergir, os caras quebraram. Basicamente foi isso. E foi basicamente um problema de excesso de confiança no modelo que levou eles a uma alavancagem excessiva e que levou a quebrar, né? Então, a gente lá na academia é muito preocupado com isso, tá? A gente é meio obcecado, Felipe, com a parte de gerenciamento de riscos e, por exemplo, a gente nunca vai se alavancar excessivamente em um modelo. Alguns modelos têm algum nível de alavancagem, mas bastante pulverizado entre modelos, entre estratégias, cada um buscando um tipo de cenário diferente, um tipo de objetivo diferente, e a gente acha que essa combinação ela é muito mais eficiente do que você confiar demais em um único modelo, tá? Não, exatamente. Até porque os modelos eles não são, talvez, aí vencedores pelo resto da vida, né? Então, sempre também tem que ter um pouco desse questionamento até para você renovar, enfim, você criar algum tipo de testagem mesmo em cima disso. Mas eu acho que essa questão do excesso de confiança ela é interessante, né? Porque, assim, acho que o nosso bate-papo, acho que não é só válido, né, para a questão de investimentos, mas para a questão pessoal, né? Normalmente, o excesso de confiança é quando a gente acaba abdicando, né, de, primeiro, retomar procedimentos, retomar aquela cartilha, e aí é quando, de fato, a gente acaba perdendo o controle e muitas vezes errando, né? Então, acho que isso é bem interessante com relação a esse viés, para a gente também, mesmo nas próprias atitudes pessoais, sempre ter um pouco desse autoquestionamento, né? E aí, acho que só terminando aí nessa parte dos vieses, tem um outro que a gente já ouviu bastante falar, mas que não necessariamente é cognitivo, né, que é o chamado viés de sobrevivência. O que você pode nos falar sobre ele? Bom, o viés de sobrevivência, ele diz respeito a você fazer uma análise pegando só um grupo de dados ali que sobreviveu a um certo evento, né? Então, nos investimentos, por exemplo, é você tentar chegar a alguma conclusão, inferir alguma coisa, considerando só as empresas que existem hoje na Bolsa. E aí, um exemplo que a pessoa poderia olhar poxa, você vê o histórico ali de Google, de Amazon, de Netflix, etc., Facebook, Microsoft, e você vai falar, poxa, investir em empresas de tecnologia é muito bom sempre, porque você vê esses exemplos ganhadores, né? Uhum. Só que quando você faz isso, você está esquecendo daqueles milhares de empresas que quebraram aí no meio do caminho. Teve a bolha das .com lá no início dos anos 2000, etc. Foram muitas que quebraram. Então, você tem que tomar um certo cuidado na hora de avaliar para ver se, de fato, você está considerando ali uma amostragem que represente a população, né? Assim, quando você trazendo um pouquinho de estatística, né? Você tem que tomar esse cuidado com a amostragem que você usa. E assim, no caso do Quant, é muito difícil você conseguir a base de dados de empresas que deixaram de existir ou de ativos. Você, de fato, conseguir, num backtest, simular a cada momento do tempo os ativos que você poderia ter operado naquele momento do tempo, né? Isso é muito importante. É difícil fazer isso, mas não é impossível. E é um cuidado que a gente tem muito grande lá na Cadima, justamente para evitar esse tipo de viés. Uhum. Acho que até tem um exemplo da guerra, né? Que esse viés também é presente, né? Sim. Esse exemplo é legal, que assim, o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, os aviões voltavam lá para... Os aviões que conseguiam voltar lá para as bases americanas, né? Começou-se os militares a perceberem que eles tinham muitos buracos ali de tiros em determinadas regiões do avião. E aí a primeira reação daqueles militares foi, poxa, vamos reforçar esse pedaço daqui do avião. Só que aí teve um estatístico que ele percebeu que aquilo ali estava errado, aquele raciocínio. Por quê? Porque, na verdade, eles não tinham buracos ali nas outras regiões, porque quando tomava o tiro na outra região, é quando o avião caía. Caía. Quando o cara ia morrer. Então, o cara tinha que, na verdade, proteger as outras regiões, que estavam sem buraco de tiro, né? Então, é um exemplo aí do viés de sobrevivência, assim. Legal, legal. Bom, a gente está chegando já nos nossos minutos finais, e eu acho que, assim, até para quem gostou, né, sobre o assunto, quiser explorar um pouco mais, Marião, queria que se você tiver alguma recomendação de leitura, né, a gente já falou do livro do Kahneman, né, do Rápido e Devagar,
Tem mais alguma base ali que você sugere para a turma que quiser aprender um pouco mais sobre o assunto? Tem sim, existe bastante coisa sobre o tema, tá? A própria CVM, ela publicou alguns manuais sobre o tema recentemente, bem didáticos. Tem também um livro do Richard Thaler, que chama Misbehaving, que é um livro que conta um pouco da história e do surgimento das finanças comportamentais, da economia comportamental. E tem também, para quem quer uma coisa mais aplicada para investimentos, tem os textos lá do Montier, James Montier. Tem um little book que ele escreveu, e tem também um artigo muito bacana que ele escreveu, deve ter uns 20 anos já esse artigo, Seven Sins of Investment Management. O chato desse daí é que é em inglês, o Misbehaving é em português, tá? Mas esse artigo é muito bom e recomendo aí para qualquer investidor aí, que o cara fala sobre alguns erros que às vezes a gente comete justamente por conta de viéses comportamentais. Legal. Não, é super interessante. E não só é importante a leitura, mas também, de fato, a releitura, né? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo e acaba se pegando fazendo exatamente o que a gente ali, de alguma forma, já aprendeu, ou já teve algum contato, já teve algumas experiências de fracasso, né? E aí, eu acho que eu vou aproveitar esses minutos finais, você deixa a última palavra, enfim, deixe o seu último comentário, mais uma vez agradecendo aí pelo tempo, e aí eu acho que deixar aqui para que você faça a sua consideração final. Bom, primeiro, obrigado a todos aí que tiveram paciência de nos escutar. É um prazer estar aqui participando, tá? Vou deixar o convite aí a todos que quiserem nos seguir aí nas redes sociais. No Instagram é o @cadmaasset. Tem também a página lá no LinkedIn. A gente tenta sempre postar bastante conteúdo educacional para deixar os nossos investidores e potenciais investidores mais confortáveis com os investimentos, né? E eu também queria agradecer especialmente aqueles que são investidores dos fundos da Cadima pela confiança, porque eu sei que você investir ali é um ato ali de confiança, está confiando que a gente vai fazer o melhor que a gente consegue pelo seu dinheiro. E tenha certeza que é isso que a gente está buscando todo dia, é sempre buscar ali os melhores retornos ali com um risco controlado ali para os seus investimentos. Maranhão, e aí até aproveitando, vocês mesmos, né, como centro de pesquisa, muitas vezes até produzem materiais bem interessantes. No site da gestora eu consigo encontrar essas publicações também? Sim, no nosso site a gente tem lá as cartas, né? A gente até deu uma reformulada recente no site, a gente tem nossas cartas. A gente também, às vezes, publica algum white paper. As cartas são trimestrais, tá? A gente não gosta de fazer carta mensal porque mais ruído do que coisa que ajude, de fato. A gente prefere fazer trimestralmente alguma carta se aprofundando um pouco mais em algum tema. Está tudo lá no nosso site. Mas algumas postagens a gente faz mais nas redes sociais mesmo, assim, de uma forma um pouco mais mastigada, né? E aí, ali, umas 2 a 3 vezes por semana, a gente faz alguma postagem. Legal. Bom, é isso. Leão, obrigado mais uma vez pela aula, né? Acho que nosso bate-papo ele acabou sendo extremamente produtivo. Agradeço a todos que participaram e até a próxima. Obrigado.